Chegamos à segunda-feira, esse é o momento Compreenda, com o título Sexo antes do casamento é pecado? Essa talvez tenha sido a pergunta, ou será a pergunta que irá nortear o nosso estudo dessa semana, já que estamos falando especificamente de sexo antes do casamento. Mas eu queria convidar você para ir à Bíblia comigo, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 3 e o verso 4. Eu vou ler para vocês hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, uma Bíblia que eu gosto muito de usar, uma linguagem simples, uma linguagem atual, que nos ajuda a entender um pouco mais a Bíblia. Diz assim: o que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo o respeito. Com todo respeito. Então, como eu disse, talvez a pergunta que não quer calar para nós é: sexo antes do casamento é pecado? Bom, a Bíblia é clara em dizer que para nós fugirmos da imoralidade, Deus espera isso de nós. E o nosso guia de estudos traz algumas afirmações interessantes para trazer mais conteúdo, trazer mais informação, trazer mais informações relevantes para este assunto específico. O nosso guia de estudos diz assim: dois corpos se unem para simples prazer físico e satisfação hormonal temporária. É quando nós procuramos experiências individuais do sexo antes do casamento, ou seja, para satisfação do prazer, questões hormonais, como dizem por aí. E ela continua ainda, o nosso guia de estudos ainda continua, com uma afirmação ainda um pouco mais forte. A experiência sexual bíblica requer a ausência de risco, a promessa da permanência e base mútua para respeito, compromisso e amor. Isso é o que o casamento proporciona, como visto no primeiro matrimônio de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, a criação de Deus, de Adão e Eva, o primeiro casamento que Deus ministrou. Então, a Bíblia é clara: devemos fugir da imoralidade. Mas que tipo de imoralidade? Usarmos nosso corpo, usar o lado físico, o lado hormonal, o nosso lado sexual para prazer de forma indevida. Mas nós falamos há pouco tempo, nas lições passadas, que Deus espera que nós tenhamos prazer? Sim, mas isso tudo dentro do casamento. Para que não vivamos experiências como indivíduos que estão com o corpo fora de si. Essa que é a expressão que a nosso guia de estudos traz. O problema com as experiências sexuais antes do casamento é que o corpo é visto como uma entidade separada do ser e de todo indivíduo. A gente começa a viver de uma forma descartável quase. E esse é o perigo da relação sexual antes do casamento. Porque, como o nosso guia de estudo afirmou, nós ficaremos longe do compromisso, do respeito e do amor. Principalmente do amor. Quando eu amo meu corpo, eu quero o bem para mim. E quando eu contraio o casamento, eu quero amar a minha esposa, eu quero cuidar da minha esposa como meu próprio corpo. Então, para isso que Deus escolheu o sexo dentro do casamento. Para que houvesse compromisso, para que houvesse respeito e muito mais, para que houvesse amor. É isso que Deus espera para nós através dessa experiência que é bíblica. Deus instituiu o sexo, Deus instituiu o prazer, mas Ele também colocou isso tudo dentro do casamento, que é uma das grandes criações de Deus, que é o sábado e o casamento. Então eu espero que com isso, com essa lição dessa semana, com essa lição de hoje, a gente tenha aprendido um pouco mais e a gente continua amanhã aprofundando cada vez mais esse tema e que Deus nos abençoe.